um rei coloca suas paixões pessoais acima do bem-estar do reino. Governando num período internacional conturbado, esse rei inconstante coloca Portugal em risco de perder sua própria independência. Olá, amigo do canal Solilóquio. Hoje vamos contar a história de Dom Fernando I, nono rei de Portugal e último da dinastia Afonsina. Ao assistir os eventos a seguir, tenha em mente a situação internacional da época. A Península Ibérica era um palco secundário de uma guerra maior, envolvendo principalmente a França e a Inglaterra na chamada Guerra dos 100 Anos. Filho do rei Pedro I com Constança Manuel, Dom Fernando nasceu em 1345 em Coimbra. Sua mãe talvez tenha morrido no seu parto, ou mais provavelmente, alguns dias depois do seu nascimento. Quando Dom Fernando tinha cerca de 19 anos, seu pai, Dom Pedro, propôs casá-lo com Joana, filha do rei de Aragão, mas o casamento não se concretizou. Quando tinha 21 anos, em 1367, o solteiro Dom Fernando subiu ao trono de Portugal após a morte de Dom Pedro I, seu pai. Em 1371, o rei criou o Condado de Ourém e o doou a João Afonso Telo de Menezes, conde de Barcelos e tio da rainha Leonor. No mesmo ano, más colheitas levaram fome ao reino. E vale lembrar que a praga ainda agraçava pela Europa, escasseando a mão de obra. Para piorar a situação econômica, em 1373, houve uma séria desvalorização da moeda em cerca de 300%. A alta nos preços fez pipocar revoltas populares em alguns lugares. No mesmo ano, são criados os condados de Neiva e Viana do Alentejo. Tendo sido facilmente invadido e derrotado na segunda das guerras fernandinas, que vamos comentar melhor mais pra frente, Dom Fernando viu exposta a fragilidade do reino e decidiu construir novas muralhas nas principais localidades, as chamadas Muralhas Fernandinas. As revoltas internas continuaram nos anos seguintes, já que as más colheitas continuaram também, aumentando a fome no país. Ocorreram agitações populares em Montemoro Velho, Sousel, Valença e Tomar. Dom Fernando tentou enfrentar o desabastecimento por criar a Lei das Sesmarias, que prendia camponeses à agricultura e trazia mendigos ao trabalho no campo, além de constranger o dono de terras a providenciar seu cultivo sob o risco de perdê-las se não acatasse a lei. Buscando se firmar como um reino voltado ao comércio, Portugal criou leis de fomento naval e sobre a importação de têxteis. Foi criado um seguro para a marinha mercante, a Companhia das Naus. Esse foi um estágio importante da marinha portuguesa, rumo aos eventos que culminariam na descoberta do Brasil. Os judeus de Leiria, que estavam sofrendo maus tratos nas mãos dos cristãos, levaram em 1378 ao rei Dom Fernando suas queixas. Como resultado, receberam ordens de não saírem de casa em dias santos e de procissão para minimizar a possibilidade de serem alvos de hostilidades. Em 1376, a temida Inquisição Católica foi introduzida em Portugal, quando o bispo de Lisboa, autorizado pelo Papa Gregório XI, nomeou o franciscano Martinho Velásquez como inquisidor. Ocorreu em 1378 um cisma na Igreja que afetaria toda a Europa católica. Conhecido hoje por Grande Cisma do Ocidente, o evento permitiu a existência de dois papas simultâneos, um em Avignon, na França, e outro em Roma. Obviamente, a França apoiava o Papa de Avignon. Em plena Guerra dos 100 Anos, Castela, do lado francês da luta, apoiou também esse Papa. Mas é igualmente óbvio que a Inglaterra e seus partidários apoiariam o Papa que ressurgiu em Roma. E Portugal?
preso entre a força militar castelhana e a vontade de apoiar a Inglaterra, o reino português flutuava entre os dois papas ao sabor da necessidade do momento, mas no começo, o apoio português estava mesmo com Clemente VII, o papa em Avignon. A partir de 1381, após a morte de Henrique II de Castela e novo acordo de Dom Fernando com os ingleses, Portugal se coloca sob a égide do Papa Urbano IV de Roma. Mas, como um ano depois, o Papa de Avignon enviou uma comitiva para negociar a paz entre Dom João de Castela e Dom Fernando de Portugal para pôr fim à Terceira Guerra Fernandina, obviamente que o Papa, ou Antipapa como costuma ser chamado, costurou junto com as negociações de paz a volta de Portugal para o seio do Papado de Avignon. Dom Fernando iniciou seu reinado num momento delicado da vizinha Castela. O rei Pedro I de Castela enfrentava a rebelião de seu irmão Henrique de Trastâmara. Henrique estava se sobressaindo na guerra e em 1367 lhe enviou um corpo diplomático para obter a amizade e um acordo de paz com o rei Dom Fernando. Mas, diferente do pai, que preferiu não tomar lado, Fernando decidiu fazer em Coimbra um tratado com Pedro I de Castela, o irmão e inimigo de Henrique. Mas isso significa que Fernando escolheu o lado perdedor, pois Pedro I de Castela foi cercado e morto por seu irmão Henrique, que subiu a coroa castelhana como Henrique II. Isso lançou Dom Fernando numa guerra contra Henrique de Castela, sendo o rei português apoiado por castelhanos que não aceitavam o regicida no trono. Começava então a Primeira Guerra Fernandina. Para enfrentar Henrique II, Fernando fez acordo com o rei de Granada, Maomé V, que também havia apoiado o lado perdedor na Guerra Civil Castelhana. Depois, Dom Fernando investiu contra a Galícia, ordenando a sua frota que varresse a costa galega, enquanto suas forças invadiam por terra. Nessa empreitada, o rei português teve a ajuda do conde João Fernandes de Andeiro, que nasceu em Corunha, e apoiou o rei português na tentativa de destronar o rei fratricida castelhano. Deve-se notar que muitas regiões galegas não ofereciam resistência porque aceitavam Dom Fernando como seu senhor e desejavam que a coroa de Castela fosse dele, não do rei fratricida. Cidades leonesas, como Cidade Rodrigo, também queriam o rei português como seu senhor. Enquanto Dom Fernando retornava da Galícia ao Porto, o rei de Castela não ficou de braços cruzados, e primeiro ele foi buscar restabelecer seu poder sobre a Galícia, depois passou para a iniciativa na guerra por invadir Portugal, cercando a Ponte de Lima e inclusive tomando Braga e pilhando essa cidade por 6 dias, deixando-a parcialmente incendiada. Depois foi a vez de cercar Guimarães, mas por fim, o rei castelhano precisou socorrer Algeciras no sul, que estava cercada por Maomé V de Granada, o aliado lá do rei Dom Fernando. No caminho, Henrique II de Castela foi pilhando Trás-os-Montes até sair de Portugal. Dom Fernando, por seu turno, mandou a frota portuguesa bloquear Sevilha pela desembocadura do rio Guadalquivir. Vale a pena lembrar que Sevilha tinha um tino para o comércio marítimo, rivalizando com Lisboa nesse aspecto. Dom Fernando continuou espezinhando Castela no sul a partir do Alentejo. Apesar de fortalecer a aliança com Pedro IV de Aragão, Dom Fernando perdia seu outro aliado, o rei de Granada, que se viu na necessidade de fazer as pazes com Henrique II de Castela. A esquadra portuguesa que cercava Sevilha não mandou bem. Ambrósio Bocanegra, um genovês, foi nomeado almirante de Castela e passou a causar problemas ao almirante Peçanha. Peçanha saiu da desembocadura do Guadalquivir para o mar aberto, buscando atrair a esquadra castelhana, menor e menos equipada. Por isso, Bocanegra conseguiu sair pelo rio, mas evitou o confronto, indo acossar a costa portuguesa e buscando reforços no norte espanhol. Enquanto isso, os portugueses entravam numa armadilha ao penetrar no rio Guadalquivir, ficando preso entre a parte da frota castelhana que ficou em Sevilha e a outra parte que voltava das suas incursões.
Os portugueses abriram caminho usando bulotes, mas não puderam mais manter o bloqueio naval a Sevilha. Em 1371, João Afonso Tella é enviado para negociar a paz com Castela, com a intermediação do Papa de Avignon, e é assinada a Paz de Alcoutin, com Dom Fernando desistindo do trono castelhano. Pelo acordo, Portugal teria seu território alargado, já que partes conquistadas na Galícia continuariam sob controle português. Como parte do Tratado de Alcoutin envolvia o casamento de Dom Fernando com a filha de Henrique de Castela, o pacto não pôde ser cumprido, já que o rei se casara com Leonor Teles. Bom, bye bye Galícia, né? Por descumprir o acordo, Portugal voltou ao tamanho anterior. Dom Fernando assinou então com a Inglaterra o Tratado de Tagilde, que reconhecia o filho do rei inglês Eduardo III, João de Gandhi, como rei de Castela, já que ele era casado com uma filha ilegítima de Pedro I de Castela. Uma reivindicação muito frouxa, mas foi o suficiente para receber o apoio de Dom Fernando. Os castelhanos tomam a iniciativa por invadir Portugal, passando com facilidade por Almeida, Pinhel, Celorico da Beira, Linhares e Viseu. Continuando nessa linha diagonal, Henrique II chegou a Lisboa, onde o bravo exército português fugiu. Henrique ocupou Lisboa, saqueando partes dela e inclusive incendiando a judiaria e devastando o que estava fora das muralhas. Dom Fernando, que estava com sua corte em Santarém, humilhou-se e pediu paz. Dom Henrique II exigiu que a aliança com os ingleses fosse rompida e que Dom Fernando viesse para o lado castelhano-francês da Guerra dos 100 Anos. Eles não percebiam que estavam no que hoje chamamos de Guerra dos 100 Anos, mas estavam. Bom, o rei português gostava de apanhar, né? Porque mal Henrique II de Castela morreu, Dom Fernando voltou a firmar acordo com a Inglaterra e assinou em Estremoz um acordo que confirmava o anterior Tratado de Tagilde. Dom Fernando tomava decisões desastradas, mas tudo bem. Quem sofria e morria na guerra era o povo mesmo, não era ele. Então, já entramos agora na Terceira Guerra Fernandina, que começou com a invasão castelhana ao Alentejo, partindo de Badajoz. Os castelhanos queriam pegar Portugal ainda desprevenido. Seguiu-se a essa invasão uma humilhante derrota naval portuguesa na Batalha dos Saltes, quando essa frota foi quase completamente aprisionada pela frota castelhana, comandada pelo almirante Fernán Sánchez de Tovar. Enquanto isso, outra parte das forças castelhanas estavam invadindo Trás-os-Montes e dominando Miranda do Douro, Mogadouro, Beira e Almeida. O alívio português veio de duas maneiras. Primeiro, forças inglesas aliadas desembarcaram em Lisboa e depois os castelhanos se retiraram das terras invadidas para resolver problemas internos. Dissemos alívio? Bem, os ingleses começaram a se comportar mais como invasores do que como aliados. Depois de muito exasperar os lisboetas, roubando e atacando os camponeses, o exército inglês partiu para libertar o Alentejo. Mas os libertadores se tornaram um problema tão grande quanto os castelhanos que ali estavam e saíram antes do embate. No ano seguinte, Tovar bloqueou Lisboa com uma frota castelhana contendo cerca de 80 embarcações, o que não foi difícil, já que a frota portuguesa havia sido destruída um ano antes. Mesmo assim, os ingleses, com a ajuda de portugueses, ainda causavam escaramuças por terras castelhanas. Estava ruim isso. Tinha que acabar. Bento XIII, conhecido como Antipapa, viu aí a oportunidade para trazer Portugal de novo para o seio do papado de Avignon e enviou uma delegação para negociar a paz entre Dom Fernando e Dom João de Castela. Pode-se dizer que na Terceira Guerra Fernandina, Dom Fernando não venceu, mas também não chegou a uma derrota vergonhosa como das outras vezes. Enquanto andava às voltas com a Primeira Guerra Fernandina, Dom Fernando apaixonou-se perdidamente por Leonor Teles, da casa dos Telo de Menezes.
Acontecia, porém, que a graciosa e bela Leonor já era casada. Mas isso não foi problema para o rei português, que anulou o casamento dela baseando-se num remoto grau de consanguinidade. Isso não agradou o povo, que, inflamado pelo alfaiate Fernão Vasques, achou muito impróprio retomar mulher alheia, o que acabou levando Lisboa à revolta contra o rei português. Quando o povo foi cobrar o seu rei, ele mandou um mensageiro dizer que não os responderia naquele dia, mas os mandou voltar no outro dia ao mosteiro de São Domingos, e ali tudo seria esclarecido. No outro dia, o povo foi ao mosteiro, mas o rei não. Ele evadiu-se de Lisboa com Dona Leonor, dizendo pelo caminho: "Olhai aqueles vilões traidores, como se juntavam! Certamente queriam me prender, se lá eu fosse." Houve tumultos semelhantes em Santarém, Tomar, Abrantes e Leiria. Mais tarde, os líderes dessa revolta pagaram caro sua vilania, pois o rei mandou matar os que não conseguiram fugir. Entre os executados estava o alfaiate Fernão Vasques. Em 1372, o rei viu nascer sua filha Beatriz, herdeira do trono português e futura rainha consorte de Castela. A despeito da revolta popular, o rei se casou com Leonor Teles no mosteiro de Lessa do Bailio, fazendo-a a primeira rainha nascida em Portugal. Dom Dinis, filha de Inês de Castro com Dom Pedro, se negou a beijar a mão da nova rainha e foi alvo de tentativa de assassinato por parte do meio-irmão Dom Fernando, o que o fez fugir de Portugal. Em 1382, o rei mandou prender no castelo de Évora o infante Dom João, seu meio-irmão e mestre da Ordem de Avis. Bom, isso foi só um percalço momentâneo para Dom João, já que ele chegaria ao trono posteriormente. Então chegamos ao fatídico ano de 1383. Como resultado das negociações de paz da Terceira Guerra Fernandina, a filha de Dom Fernando fora prometida em casamento a um infante castelhano. Mas, como a esposa do rei de Castela morreu, a filha de Dom Fernando mudou de noivo, passando do filho para o pai. Dom Fernando deixava assim o reino de Portugal numa situação delicada, já que a herdeira do trono seria desposada por um monarca estrangeiro. Depois dessa atrapalhada, Dom Fernando morreu, permitindo por suas decisões que o reino de Portugal mergulhasse num período sombrio de interregno. Aqui acabava o reinado de Dom Fernando, um rei que parecia ser indeciso, preso no turbilhão de acontecimentos da Guerra dos 100 Anos, fazendo acordos com Castela para depois desfazê-los e voltar aos pactos com os ingleses. Convivendo com dois papas simultâneos, ele foi um rei que ora apoiava o papa em Roma, ora o papa em Avignon. Um rei que lançou sua gente em 3 guerras infrutíferas e que delas saía sem vencer, perdendo sua frota, seus homens, seu exército e trazendo aliados ingleses que mais pareciam uma maldição que uma bênção. Por isso, ganhou Dom Fernando o epíteto de O Inconsistente. Mas também, Dom Fernando foi um rei que criara a afamada Lei das Sesmarias, que combateria a improdutividade e que atravessaria séculos e oceanos, chegando também ao Brasil. Um rei que fomentara o comércio marítimo e reformara as defesas do reino através das hoje chamadas Muralhas Fernandinas. No fim das contas, as decisões de Dom Fernando levaram ao fim da dinastia Afonsina. A vacância e disputas pelos poderes que se seguiram deixaram Portugal num dos períodos mais obscuros de sua existência. Que diria Afonso Henriques, que conquistou a independência de Portugal desse descendente seu? Logo, a tenacidade dos portugueses seria testada ao máximo, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Continue conosco. Em breve o canal Solilóquio voltará para falar sobre o primeiro interregno da história de Portugal.